Eu posso, sim, eu posso dizer com todas as letras que o deputado federal Eduardo Bolsonaro passou para o primeiro plano da lista dos políticos brasileiros mais respeitados, influentes e temidos desde sexta-feira, dia no qual o presidente Donald Trump cassou os vistos nos passaportes de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, com ênfase para o ministro Alexandre de Moraes. Também do chefe do Ministério Público Federal, o procurador-geral Paulo Gonet, do ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski, do ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e dos delegados federais Fábio Schor e André Rodrigues, esse chefe da Polícia Federal. E também das mulheres e dos filhos de todos eles. Não tem mais essa do Alexandre de Moraes e seus companheiros do Supremo, os 8. Foram poupados aí o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça e o Luiz Fux. Mas os outros 8, dos 11, né? Todos eles agora não podem mais viajar para os Estados Unidos. Nem as mulheres. E os filhos não vão poder mais visitar a Disneylândia. Essa é a principal informação que é debatida hoje, segunda-feira, que eu estou falando com vocês aqui, dia 21 de julho. São 5 horas da tarde, tempo bom em Porto Alegre, temperatura de 21 graus. Maravilha. Bom, senhores, todos esses atingidos são do primeiro escalão das autoridades brasileiras e estão numa lista de tiranos. A lista só tem tirano ali. Ditadores, como Nicolás Maduro, da Venezuela, Díaz-Canel, de Cuba, Daniel Ortega, da Nicarágua. Só para ficar aqui nos casos latino-americanos, nem estou falando nos chefões aí da ditadura comunista da Coreia do Norte, do Putin, nem estou falando neles. Bom, olha, a decisão do presidente Trump de impor tarifas extraordinárias de 50% sobre os produtos brasileiros, tudo a vigorar a partir de 1º de agosto, pode até não ter o dedo do Eduardo Bolsonaro, embora tenha. Mas o caso da cassação dos vistos tem claramente o dedo dele. O próprio Eduardo reconheceu isso nesse fim de semana. A inclusão de nomes como os do delegado Schor Rodrigues, então, ó, tem todas as digitais do Eduardo Bolsonaro. Ele é funcionário da Polícia Federal. Ele, agora, nesse fim de semana, ficou chamando os 2 delegados de cachorrinhos do Moraes. Bom, o caso é pessoal mesmo, hein? Bom, a partir desse ato do governo americano, cresce o respeito, o temor por Eduardo Bolsonaro, atualmente o político brasileiro de maior influência internacional, sobretudo por causa da sua influência dentro da própria Casa Branca, junto ao Trump. É inegável. E o deputado já avisou que as autoridades atingidas, mas não somente elas, no caso até o próprio Lula, vão amargar sanções muito mais severas daqui para frente, caso não recuem, como a aplicação da lei Magnitsky, isso mesmo, que confisca ativos dos atingidos, como depósitos bancários e imóveis existentes nos Estados Unidos, propriedade deles. Uma lei que impede até o uso de cartões de crédito e de bancos americanos, ou que bancos brasileiros que têm interesse no país. É pesado isso aí. Em alguns momentos, sanções até mesmo de caráter militar poderão ser aplicadas, inclusive o corte do uso do GPS. O Eduardo Bolsonaro, ele mudou de mala e cuia para os Estados Unidos no dia 20 de março. Pediu uma licença de 120 dias na Câmara, sem remuneração, e disse que vai ficar lá até botar para fora do Supremo ou enquadrar o ministro Alexandre de Moraes. O primeiro resultado concreto dessa ação dele lá foi a cassação desses vistos aí. Ele quer mais. A licença do Eduardo terminou no domingo, agora, ontem, dia 20. Ele falou que não vai renunciar. E pediu uma nova licença de 120 dias.
a Câmara vai conceder. Resta como saber como agirá o presidente da Câmara, Hugo Mota, que oscila entre posições de alinhamento com o governo ou com a oposição, de acordo com as suas conveniências. De acordo com as conveniências que partem do Supremo Tribunal Federal, principalmente, ou do Palácio do Planalto. O fato é que hoje, segunda-feira, dia 21, os 8 ministros do Supremo, o chefe da PGR, Lewandowski, Rodrigo Pacheco e os delegados federais, hoje estão tudo quieto. Eu participei de um programa, inclusive hoje de tarde, Mais Brasil, está no meu blog, polibraga.com.br, se vocês quiserem assistir o programa, está ali na íntegra. E eu me referi, estava conversando com o deputado Maurício Marcon, do Podemos, e estava registrando isso. Olha, eles estão quietos, hein? Eles estão quietos. Depois das sanções de sexta-feira, por parte do Trump, eles ficaram bem quietinhos ali. Ah, mas o Barroso foi lá dançar no Maranhão, lá. Foi dançar a quadrilha. Festa de junho, né? Pode dançar quanto quiser, mas ele já dançou. É claro que esses ministros aí e suas famílias perceberam o tamanho descomunal das sanções iniciais, que não são apenas diplomáticas, não, porque também tem um conteúdo moral enorme. Isso é algo inédito na história do país. É um vexame. Imagina como é que fica o familiar de cada ministro desse atingido aí para conviver com seus amigos, com seus conhecidos, né? Uma lista de caçados pelo governo dos Estados Unidos, uma lista que inclui só tiranos do resto do mundo. Mas, para concluir, eu quero dizer para vocês, só quem, na minha opinião, né, quem pode travar essa queda de braço com os Estados Unidos será o Congresso. Mas para isso será preciso que o povo saia para valer para o meio das ruas e bote bafo quente para valer na nuca dos seus senadores e deputados, mas principalmente dos seus senadores, que são os que possuem as prerrogativas constitucionais de conter o Supremo, caçar ministro Supremo e restabelecer o convívio civilizado com o principal histórico parceiro do Brasil, no caso, os Estados Unidos da América. É isso.